Abram suas Bíblias em Tiago 1. O tema é tão perfeito que eu não quis mudar. Os benefícios das provações. Já começa assim, né? Benefício das provações. Vocês nem imaginam o que isso causou em mim, até chegar aqui. Os benefícios da salvação, das provações, Tiago 1, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Podei-vos sentar. Abram seus ouvidos nesta noite. Provavelmente essa palavra vai falar aos nossos corações, ao seu coração, como já falou com o meu. E quando eu li, já vi várias vezes, essa semana o pastor até falou sobre isso, que nós já ouvimos várias vezes, já está gravado em nossos corações, que a palavra não muda. Ela é a mesma e sempre será. O povo por aí até muda alguma coisa, mas nós seguimos esta palavra aqui. E quando vi aqui, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, antes de olhar para as provações dos outros, eu já olhei para as minhas. Então eu fiquei pensando assim, alegria, passar feliz pelas tribulações, passar alegre pelas tribulações, irmãos, eu compreendi que não é, você não está feliz com a tristeza, com a doença, com as tribulações. Você está feliz com o entendimento que você tem das tribulações. Porque a palavra de Deus até diz aqui, deixe-me ver aonde que eu anotei. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vocês creem nisso? Se tudo tem propósito debaixo do céu e da terra, e nós somos filhos de Deus, qual é o nosso problema em compreender as tribulações? Nós ainda estamos neste mundo perturbado. E aqui, as tribulações, elas virão quando menos esperamos, e de todas as formas. E nós precisamos estar firmes no Senhor para suportar as tribulações que vêm. Para um ajudar o outro, para orar, porque nós já aprendemos nesta santa igreja que os visitantes, ou alguém até da nossa igreja, se porventura visita a outra, não é proibido. Mas eu nem quero mais, falei para o meu pastor, falei, eu quero estar na minha igreja, porque eu confio, porque eu já conheço a palavra, que é verdadeira, que é pura. E nós já aprendemos, e nós já sabemos identificar aí fora o que está errado, e tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas a nossa igreja, a palavra é perfeita. Se tem alguma coisa errada, é conosco e não com a palavra, porque nós somos muito bem ensinados. O 2 diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando nós passamos por uma prova, já com esse entendimento, que o Senhor permitiu essa prova, e que ela pode ser sim, para nos tratar, para nos moldar, para nos ensinar, isso vai produzir em nós perseverança. Porque nós não vamos ficar por aí murmurando, porque disso, porque Deus fez isso, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo, porque a própria palavra de Deus diz aqui, que Deus não tenta ninguém, e nem é tentado. Deus não pode ser tentado por nós, e nem tenta ninguém. Então, as lutas, e muitas delas, eu digo por mim, somos nós mesmos que procuramos as lutas. Nós mesmos que cedemos a algumas coisas. E quando vem a provação, quando vem o sofrimento, Senhor isso, Senhor aquilo. Nós precisamos olhar para nós, dentro de nós, e refletir sobre a verdadeira palavra.
que nos ensina a cada dia o certo e o errado. Não que nós não vamos conseguir viver sem errar, mas tem coisa que nós poderíamos evitar. Eu falo por mim. Tantas coisas que nós poderíamos evitar, então a gente não evita e muitas vezes murmura e culpa Deus. Como, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? A culpa é nossa de muitas coisas. Então Deus permite para nos ensinar, para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer um vaso novo. E muitas vezes o Senhor quebra nós mesmos. Quebra de tal forma que, se nós não conhecêssemos aqui os propósitos do Senhor, que diz a tua palavra, nós cairíamos e pereceríamos. Mas nós sabemos que em tudo Deus está. Aleluia. Aconteça o que acontecer, em tudo Deus está. E quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ao Senhor perdão, pedimos ao Senhor misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor. Por muitas vezes, irmão, eu olhei para mim e falei, Senhor, eu só consigo porque eu sou tua filha, porque eu tenho um pai. E eu sei que muitos de vocês vivem coisas piores e não andam por aí murmurando. Tem pessoas aqui que eu converso quase todos os dias, e a prova é grande, mas está ali. Olha que louvor maravilhoso, né, Aninha? Olha que palavra linda que eu li hoje. Olha esse tempo. Manda vídeo para mim até do sol, do vento que está lá, com todas as provações que tem. Ela está ali adorando, e tem outros irmãos, a maioria que tem as provações, não murmuram. E ensina muito a gente. Porque nós devemos caminhar com quem caminha com Deus. Porque quando nós caminhamos com quem caminha com Deus, as provações ficam menores. Não é que o outro vai carregar o nosso fardo, mas ele nos ajuda assim como o Senhor. Quando nós saímos por alguma distração, aí para o mundo afora, a gente já observa que lá fora, eles querem desenterrar aquilo que já está até morto, enterrado. Eles querem desenterrar para poder te levar de volta para o mundo. Mas quando nós caminhamos com quem caminha com Cristo, a nossa fé é fortalecida. Nós ficamos mais fortes quando nós reunimos. É muito bom andar com os santos, porque cada dia você aprende algo diferente. Hoje, falei com a minha mana, aconteceu algo que eu não sei se eu dou conta. Falei para a minha mana Clair, eu estou tão aborrecida que eu não sei se eu dou conta. Ela falou, dá sim. Dá sim, porque o Senhor está contigo. Ele que te dará as palavras, que te revestirá, e você vai conseguir. Porque, irmãos, não é fácil dizer sim. Quando a Michele me convidou, eu falei, Michele, eu vou pensar. Tantas pessoas podem ir lá, eu prefiro estar lá sentadinho no banco. Aí eu fui ler a palavra, aí achei aqui, Tiago. Já começou? Que crente sou eu que rejeito a oportunidade? Eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu tenho que ler a palavra, estudar e trazer ela aqui do jeitinho que ela está. Então, quando nós estudamos e aprendemos e confiamos no Senhor, nós temos perseverança. E essa perseverança, o que é que acontece conosco? Maturidade espiritual. Em muitas áreas, eu sinto que o Senhor me deu a graça e a misericórdia de ter maturidade. Em muitas outras, eu estou buscando, eu quero muito, eu estou orando, eu estou repreendendo a mim mesmo, porque nós temos que repreender de todas as formas, inclusive a nossa língua, porque ela pode causar destruição. Porque às vezes uma palavra lá na frente ela sai diferente e vira uma guerra de tribulação. Na própria igreja, nós não temos isso. Graças a Deus. Nós oramos e sempre estamos buscando ao Senhor vigilância. Senhor, dá a nós sabedoria. E a palavra de Deus diz aqui em Tiago, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Eu li aqui em Tiago, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Eu sei que todos vocês acreditam nisso, porque vocês acreditam na Bíblia. Então é preciso ter fé no que diz a palavra. A palavra de Deus não falha, é uma promessa para nós. Então, quando falta sabedoria em nós, vamos buscar ao Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos buscar ao Senhor, que Ele vai dar sabedoria para nós. E eu preciso de muita sabedoria, irmãos. Misericórdia, muita sabedoria e misericórdia de Deus. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que seja perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Como é, irmãos, que a nossa perseverança vai ser completa?
Se nós vivemos alardando para todo lado que nós estamos em sofrimento, que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, nós nem percebemos o quanto estamos murmurando. Então, essa sabedoria, essa perseverança não tem ação completa enquanto nós estivermos dessa forma. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer em Cristo e, muitas vezes, as provações é uma oportunidade para a gente crescer. Né? Nós podemos ver as provações como uma oportunidade. Então, Tiago diz que nós precisamos ver as provações como uma oportunidade, que nós precisamos crescer, amadurecer, se sentir feliz. E isso fica claro para nós, que como nós conhecemos os propósitos de Deus, mesmo sofrendo e mesmo chorando, porque não tem como você estar sofrendo e chorando e sorrindo. Mas espiritualmente nós temos entendimento, a carne dói. É complicado, é difícil. Mas o nosso espírito está forte no Senhor e firme. Para suportar todas as dores. Durante a leitura da palavra, me veio em mente quando a semente foi plantada em nossos corações. No meu coração e do negro foi o pastor Cleilson que plantou a semente da palavra em nossos corações. No meu coração foi mais difícil um pouquinho. Mas o Senhor teve misericórdia, pela graça dele, eu vim a Jesus. E estou muito feliz. Feliz com a paciência que Deus deu para o pastor, para ele poder lidar comigo. Porque eu tenho certeza que ele orou algumas vezes, o Senhor me dá paciência, que eu não estou mais dando conta, né? Mas o Senhor deu paciência para ele lidar comigo, e é por isso que eu tenho paciência, eu exerço essa paciência com os amigos, com a família. Porque tudo tem seu tempo debaixo do céu, irmão, mas nós não podemos pegar isso e usar como muitos usam aí fora. Ah, não, se eu for um escolhido, o Senhor vai me chamar, e eu não preciso me esforçar, eu vou assim. Não é assim não. Porque você conhece a palavra e pode sair ali na porta e nós não sabemos. E morrer, gente, sem Cristo, morrer não é ruim não, eu não temo a morte. Mas morrer sem Cristo, então a oportunidade é essa. Né? Quem ainda não veio a Jesus, quem ainda está aí no mundo, perdido, mas ainda não sabe disso, não consegue enxergar a luz de Cristo, a hora é essa. Não podemos perder tempo. Quando eu olho um pecador não justificado, eu já fico pesarosa. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deixa eu falar ali para ele que se ele morrer sem Cristo, para o céu não vai. Deixa eu falar. E não é fácil falar isso, irmão. Então eu estava meditando quando a semente foi plantada em nossos corações e nós aceitamos a Cristo. O que aconteceu? O bem mais precioso o Senhor nos deu gratuitamente. E naquele primeiro momento, que já ouvi falar que é o primeiro amor, nossa Deus, nós não queríamos morar aqui, queria cantar, queria tanta coisa. Eu me lembro que, olha isso, há uns 10 anos ou mais atrás, eu me lembro até que a Joana falou, nossa, mas como gosta de microfone. Essa vai ser uma daquela piolha de microfone, nunca esqueço disso. Nunca esqueço disso. Ela falou comigo, eu falei, Senhor, será que eu estou exagerando? Porque eu gosto mesmo. Eu gosto de cantar, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de ler, eu gosto de dar testemunho. Tudo que acontece comigo eu quero contar para todo mundo. Mas muitos de nós, depois que passa essa fase, pega essa joia preciosa e faz o quê? Deixa lá num canto. Deixa lá num cantinho, dali a pouco ela vai deixando de ser preciosa, dali a pouco ela vai criando uma crosta lá, e dali a pouco você nem lembra mais que o Senhor te salvou. Arruma um banquinho lá nos fundos, não que não possa sentar nos fundos, viu, irmãos? Arruma um banquinho lá no fundo, senta e acha que assim, vira aqui de vez em quando, isso é tudo. E quando vê, irmãos, está morto espiritualmente. Porque assim como você tinha que zelar daquela joia, quero dizer do espírito, para ele não vai morrer, mas ele vai adormecer. Então o que acontece? Nós deixamos de vir adorar ao Senhor, nós rejeitamos as oportunidades, nós achamos que somos incapazes, somos nós, irmãos. Os irmãos dessa igreja confiam na gente. Confia na gente, e a gente estuda a palavra e vem e fala do jeito que o Senhor permitir. Então, irmãos, o que acontece quando a gente deixa a joia preciosa da salvação lá num canto? A gente vai morrendo espiritualmente, vai ficando fraco, e dali a pouco você acredita mesmo que você é um ser incapaz. E olha bem se nosso Deus criou algum ser incapaz. Deus criou nós com toda a capacidade, diferente dos animais. Mas para a gente ter confiança,
Nós temos que abandonar o celular, o Facebook, o WhatsApp toda hora, as conversas que não agradam a Deus, as futriquinhas no privado. E aqui, ó. Quando você usa o seu tempo aqui, mas é tanta coisa que a gente aprende, que às vezes você chega no púlpito e o pastor tem que falar amém 13 vezes. Porque você estudou e vai fluindo, vai chegando na sua mente, o Senhor vai mandando mais coisas, porque você estudou. Mas quando você fica apegado nas coisas do mundo, você nem percebe. Uma das coisas que nós apegamos muito, trabalho. Eu não posso porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Ué, mas como é que você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para cuidar de casa, você tem tempo para tudo quanto você tem tempo para festinha, você tem tempo para praça, você tem tempo para pizza, você tem tempo para tudo quanto há, mas não tem tempo para Deus. Porque você não tem segurança. Por que você não tem segurança? Porque não lê a Bíblia. Irmãos, esse não estava aqui no meu script, mas por alguma razão, sabe? Então, irmãos, quer ter segurança no Senhor, quer dizer sim aos convites, lê a Bíblia. Venha aos cultos. Essa semana, para a honra e glória do Senhor, eu vim na oração todas as madrugadas. Teve uns dias que eu levantei, irmão, o meu esposo falou, nossa, mas você vai para debaixo do chuveiro? Eu falei, vou porque eu não consigo abrir o olho. Mas para a igreja eu vou. Sabe? Fui lá, e essa semana assim, eu enfrentei, sabe, irmãos? A gente fala, porque o inimigo, porque o capiroto, porque... Não. Se você levantar e falar, eu vou, o Senhor te traz até aqui, o Senhor te carrega. Está pensando que é fácil? Não é fácil. Os irmãos que vêm, né? Os irmãos que vêm de madrugada sabem a dificuldade que é. E eu, pela primeira vez, irmão, não estou falando para vocês que eu venho todas as semanas que antecedem. Não, eu venho um dia ou outro, já teve semana que eu não vim nenhuma vez, mas essa semana, para a honra e glória de Deus, eu vim todas as madrugadas. E foi uma bênção tão grande. Eu aprendi tantas coisas aqui, que durante essa semana... Eu estava bem atribulada, o pescocinho não vira, né, nem para um lado nem para o outro, tem que ficar certo. Eu gesticulo, eu vi para agora não dá, irmãos, porque eu passei atribulada a semana toda, e eu percebo que quando você diz sim às coisas do Senhor, aí você fica mais atribulado. E aí você não pode deixar essas tribulações te guiar. Você não pode deixar essas tribulações te tirar do foco. Né? O que diz a palavra aqui? Como que você vai ter perseverança? Como que você vai ter amadurecimento? Enfrentando as lutas e vindo para a casa do Senhor. Porque aqui é o nosso lugar. E aí, todos os dias foi importante. Mas quando o pastor falou sobre a vida de Paulo, detalhadamente, mas detalhe mesmo, de amigo, de inimigo, de quem estava junto, de quem não estava, tinha mais coisas, né, que eu não sabia. Então eu falei para o pastor, hoje eu estou com muita vergonha das minhas provinhas. Isso não pode chamar de tribulação. Como é que uma dor de cabeça, uma dor no pescoço, uma decepção que você passa ali, isso é tribulação, irmãos? Isso não é tribulação, não. Tribulação é que Paulo passou. E nunca desistiu da fé. Evangelizou, sofreu, foi espancado, morreu daquela forma que os irmãos conhecem, com Cristo. Então, se for para morrer, que seja com Cristo. Se for para vir arrastando, vem com o Senhor. Não deixa o diabo te dominar e fazer você ficar em casa, te botar uma coleira, porque essa é a função do capiroto. Essa é a função dele, né? Porque ele veio mesmo para destruir. Mas o Senhor veio para nos conduzir, para nos salvar, para nos orientar, para trazer a paz que os nossos corações precisam, né? E com Deus, irmãos, independente das tribulações, das provas, das dores, nós estamos firmes. Nós estamos sobre a rocha, nós estamos enraizados no Senhor, aquele que nos salvou. Estava ainda, irmãos, durante a meditação, pensando, me veio à mente um pai que cria os filhos, ele cria os filhos da melhor maneira possível. E quando os filhos têm a maioridade, ele dá um bem para cada um de graça. Ele fala, olha meu filho, eu vou te dar uma casa, vou dar uma casa para você, vou dar um carro para você começar a vida. Mas pai vai viajar, tá? Pai não vai ficar aqui junto com vocês, não. Pai está indo. E aí, anos depois, o pai volta. E qual não foi a surpresa? Um dos filhos cuidou tanto da casa que quase que o pai não reconheceu. Porque é um exemplo que eu estou dando. A casa está perfeita, a casa está linda e maravilhosa, a casa está com a cor clara, o piso está modificado, tudo para melhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele chama como nós estamos, mas nós não temos que continuar como viemos de lá. Nós não viemos aqui para ficar estático, paralisado, aí como, sabe?
Nós viemos para produzir frutos. Os irmãos já conhecem essa história aí dos frutos. Nós viemos para produzir frutos, não é? E aí o outro filho, quando o pai vai na casa do outro filho, um pedaço do teto caiu, o piso é o mesmo, tudo quebrado, a parede está caindo, o filho está... Como será que o pai vai se sentir? Ele não vai deixar de ser filho. Mas imagine, irmão. Imagina o Senhor voltando. O Senhor deu a nós a salvação gratuitamente pela graça e misericórdia dEle. Pela bondade dEle. Sofreu tudo o que todos os irmãos já conhecem. O que o Senhor sofreu naquela cruz por nós. E aí, quando o Senhor voltar, e olhar em nós estamos igual aquela casinha lá. Teto furado, parede quebrada, piso está um caos. Irmãos, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos cortar a relação com o mundo que nos afasta de Deus, porque o mundo ele não tenta te afastar de Deus, ele te afasta. Porque quando você está lá com ele, você está ausente da palavra, ausente dos irmãos, você está ausente. Ainda bem que Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade. Ainda bem, Deus é bom demais que Deus nos dá a oportunidade. Assim como nesta noite, o Senhor está dando oportunidade a nós de fazer uma autorreflexão sobre as nossas vidas. Em que parte nós estamos deixando a desejar? Algum dos irmãos está fazendo tudo perfeitinho, tudo certinho? Ou pelo menos tentando, lutando para fazer tudo como diz a palavra? Porque nós não conseguimos fazer. Mas o Senhor conhece a vontade do nosso coração e Ele sabe o quanto nós temos desejo de seguir a palavra dEle, de servir. Irmãos, tem dia que eu choro falando, Senhor, tem misericórdia de mim. O bem que eu quero fazer, pensa que luta. Mas o mal, a coisa ruim, você não precisa esforçar nada. Não precisa esforçar. E quando, irmãos, você enfrenta toda a tristeza deste mundo, toda a canseira, todas as dores, física, emocional, você enfrenta isso tudo e vem aqui para a casa do Senhor, você volta dando testemunho, você nunca volta igual você entrou, nunca, nunca. Você sempre sai diferente, você sai alimentado pela palavra, você sai forte daqui. Mas quando nós, por qualquer coisa, nós deixamos de vir à casa do Senhor, nós enfraquecemos, irmãos. Nossa casinha espiritual, irmãos, vai ficando tão fininho o teto, que dali a pouco, ele quebra. Nossas paredes caem, nosso piso racha. E aí, é muito difícil voltar atrás. Porque toda vez que você olha não é que o irmão está fraco. Ah, mas o irmão está fraco por quê? Não é porque o irmão está fraco, muitas vezes, porque não vem na casa do Senhor. Mas se ele viesse, ele poderia estar mais forte para enfrentar as provações. Porque às vezes, ele não aguenta vir. Mas e quando ele aguentava vir? Porque eu não vou porque eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou com problema, eu estou com problema na família, eu estou estressado com aquele vizinho ali, eu estou estressado com o meu financeiro, eu estou estressado com os meus filhos. Ele não vem porque ele está estressado, ele não está doente. Em vez de pegar esses momentos e vir aqui na casa do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vim na tua casa, Senhor, porque eu preciso disso, 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 e eu vim te buscar aqui, Senhor. Eu vim arrastando, mas eu vim, porque é o Senhor que me levanta todas as manhãs. É o Senhor que me fortalece. E eu confio no que diz a tua palavra, que o Senhor é o nosso Deus soberano, nosso refúgio, nossa fortaleza, não é? Nossa torre forte, né, pastor? Então, irmãos, é aqui que você vem. Então, quando você está bem, você arruma mil e uma desculpa para vir. E quando você está mal, aí você não vem porque você está doente. Aí você só vai declinando, você só vai descendo. Desce de tal forma que muitas vezes não consegue voltar. Tem muitos que não voltaram mais, já estão aí no mundo e não quer mais saber de Jesus. E ainda arruma desculpa ainda. Ah, porque eu sofri uma decepção lá. Ah, porque eu não vou lá porque eu sofri uma decepção. Eu canso de escutar isso. E eu sempre falo, mas você estava lá por causa dos irmãos? Por causa do pastor? Você não estava lá na época da palavra? Você não estava lá na época de Deus? Irmão, se você ficar olhando picuinha, você não serve a Deus, não. Aí vai para o inferno com o outro da picuinha. Não é? Então, nós temos que focar no Senhor. É em Deus que nós temos que estar refugiado. Porque quando nós mais precisamos, pode ir um na nossa casa fazer uma visita, levar uma palavra, orar, ele vai embora. Quem fica lá conosco 24 horas? Quem dorme lá conosco? Quem acorda conosco? Quem está conosco? Quem viaja conosco? Irmãos, todo lugar que eu vou, antes de ir,
Antes, eu falo, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Pode ser a maravilha que for aos olhos do mundo, aos olhos da terra. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E muitas vezes, irmão, eu fico porque o Senhor não vai. Se eu for para aquele caminho lá, o Senhor não vai. E eu acabo ficando. E fico até feliz. Já tem umas passagens dessas que eu não vou contar para os irmãos hoje, não. Mas já teve situação assim que eu queria tanto. E falei, Senhor, se não for para eu ir, coloca um empecilho aí. Trava, fecha a porta. E o Senhor travou e fechou a porta. Falei, misericórdia. Mas foi isso que eu pedi, Senhor, eu confio. E fiquei. Assim como muitas coisas o Senhor fez por mim, na verdade tudo. Porque quando eu olho as maravilhas que Deus faz em minha vida, porque aqui eu não estou falando de tribulaçãozinha, desses problemas que a gente tem aqui. Eu estou falando da salvação que o Senhor nos deu. Imagina, nós lá perdidos no mundo, o Senhor nos deu a salvação gratuitamente, buscou nós, tirou a venda dos olhos e nos salvou. Porque quando nós estamos lá, nós estamos tão cegos que nós não conseguimos compreender a palavra. Nós não conseguimos. A gente escuta a palavra e não consegue entender. Mas quando o Senhor tira a fenda dos olhos, meus irmãos, a gente vem igual eu vim aí, até chorando. E é maravilhoso. É maravilhoso. Então, sempre é tempo de pedir ao Senhor, Senhor, tira a fenda dos meus olhos. Tem um irmão lá que eu considerava assim, falei, Senhor, se eu não conhecesse essa palavra, eu ia achar assim, não, esse aí é inconsertável. Hoje, as palavras dele, todas as palavras mudou. E hoje ele falou coisas lindas para mim. Eu falei, já falou com o Senhor? Ele falou, com certeza, cedinho. Já falei com o Senhor que eu quero ir. Mas se o Senhor não abrir as portas de uma forma que eu entenda, eu não vou. E ainda está aí nesse mundo, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Porque o Senhor trabalha com quem Ele quer e na hora que Ele quer, no tempo dEle. E sempre é tempo, irmãos, sempre é tempo de pedir perdão, sempre é tempo de buscar o Senhor, sempre é tempo de cair nos pés da cruz em arrependimento, sempre é tempo de levar o Evangelho, sempre é tempo de pedir para o Senhor, Senhor, eu vou levar a palavra, Senhor, faça com que essa semente que eu estou levando entre nesse coração, Senhor, tem misericórdia. Antes da gente ler a Bíblia, antes da gente levar a palavra, o que é que a gente faz? A gente ora. Vamos comigo, Senhor. Aí você vai forte, porque você sabe que não está sozinho, que o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco. E quando o Senhor está conosco, nós não temeremos. Então, meus irmãos, não me importa o tamanho da provação de vocês, que eu sei que tem ela, hein? Tem muitas lutas, muitas tribulações, mas maior que tudo isso tem o nosso Deus. Nós somos filhos do Rei, do Todo-Poderoso. E nós sabemos para onde nós vamos. Então, mesmo que aqui seja difícil, mesmo que a luta aqui seja grande, a nossa pátria não é aqui. Né? A nossa vitória está garantida no Reino Celestial. Nós sabemos que o dia que nós sair daqui, nós vamos com o Senhor. Que vai ser melhor, né? Eu nem falo assim, leve eu logo, porque é muito egoísmo, né? Mas o mundo está um caos tão grande que a gente tem vontade que o Senhor busque logo a tua igreja. Mas eu sei que tudo tem o seu tempo, como diz Eclesiastes 3:1, embaixo do céu e da terra. E vai ter o tempo do Senhor vir. E que o Senhor nos dê oportunidade de vir até Ele, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor caminhe conosco todos os momentos. Que o Senhor ajude nós a passar pelas aflições deste mundo. Porque Paulo passou por tudo aquilo, mas nós não chegamos aos pés de Paulo, mas nós servimos o mesmo Deus que Paulo servia. Então nós chegamos aos pés de Paulo, nós somos mesmo fracos, mas Deus é o mesmo. Deus nunca mudou. Né? Então, para sermos fortes, nós temos que buscar o Senhor. Aqui diz assim, ó. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor prometeu para nós, porque Ele nos ama. Ele nos trouxe até aqui, a palavra dEle é fiel. Então, se formos aprovados aqui, receberemos a coroa da vitória. Estaremos com o Senhor na glória um dia, porque a palavra é fiel. Quando eu falei, irmãos, que às vezes o mundo nos atrai, por alguma razão, olha o que diz aqui, ó. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Falei já anterior para os irmãos, que Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte eterna, a morte espiritual. Então, irmãos, precisamos vigiar, porque é a palavra que diz que nós somos tentados por nossa própria cobiça. E que isso gera a morte espiritual. Então, quando olhamos para nós, que possamos nesta noite olhar para nós, refletir, ver o que está faltando ser mudado, transformado, chorar nos pés do Senhor, buscando essa transformação, buscando essa sabedoria, que a própria palavra diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Olha que coisa mais linda, irmãos. Eu não tinha prestado muita atenção. Eu falei: Senhor, falta muita sabedoria em mim. Mas agora eu sei que o Senhor vai me dar, porque eu vou pedir até o Senhor me dar. Eu não vou me cansar de pedir sabedoria. Porque, irmãos, sabedoria é uma coisa grandiosa. Porque quando temos sabedoria, já começa pela vigilância. Tudo nós vamos usar a sabedoria e a vigilância. E aí nós vamos pecar menos, porque nós pecamos muito porque nós quer, nós não vigia, nós não presta atenção. Aí depois, quando vem a tribulação, aí cai lá chorando, porque o Senhor, porque... Não, irmãos, o Senhor deixou, o Senhor permite, que é para tratar nós, que é para curar nós. Então, as provas que nós estamos passando, nós precisamos refletir. Eu já refleti sobre as minhas, e quase todas elas eu mesmo procurei. Eu não vigiei, eu não pensei: poxa, será isso pode dar errado amanhã. Eu não pensei nisso, irmãos. E deu errado, tá? Porque quando nós tentamos caminhar sem Cristo, ou dar uma forcinha para Ele, a coisa desanda. Deus não é Deus que nós precisamos ajudar. Ele é que ajuda nós, quando nós buscamos, não é? E às vezes está ali na sua cara: eu vou fazer porque eu acredito. Elimina esse eu. Elimina esse eu e fica com o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Né? Eu já teimei muito com a Bíblia, falei: não concordo não. Hoje eu peço muito perdão, de tanto ouvir o pastor falar, já entrou na cabeça, está aqui guardado, nunca mais vai sair. Fale o que quiser, duvide do que quiser, critique o que quiser, eu fico com a Bíblia. Eu também fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, não é? Então a gente vai aprendendo, meus irmãos, e vai amadurecendo, e não tem como aprender, amadurecer, não tem como ter sabedoria do alto, se nós não vem aqui, se nós não estamos firmes aqui. Então, irmãos, se vocês têm alguma dúvida nesta noite: mas eu não consigo. Consegue sim. Está aqui. Consegue. Né? Porque numa outra ocasião eu falei que Deus não criou nós para ficar estático, para ficar parado, para não produzir fruto. Irmãos, às vezes nós estamos produzindo tanto fruto, que está até sobrando fruto. E de repente desanda. De repente desanda. Por que será? Porque não deu sequência. Precisa dar sequência, irmãos. Você está feliz com Deus? Continua. Porque quando as provas vêm, que elas vêm, o próprio Deus disse no mundo, Deus disse que no mundo Ele teve aflições. Deus teve, Jesus, quando passou pela terra, teve aflições. Imagina nós. Só que Ele tinha o Pai e nós temos Ele, que é nosso Pai. Então, pelas provações, pelas aflições, nós vamos passar. Mas nós vamos passar com Cristo, irmãos. Nós vamos passar com Deus. Nós vamos passar assim, chorando, mas com Cristo. Né? Então, irmãos, eu choro, tá? Eu tenho dia que eu choro, hoje mesmo chorei, falei: não sei se eu dou conta. Aí peguei e falei: não vou nem perturbar a mente do pastor, tadinho, já passou também pelas provas dele, vou perturbar a mente da Mana Clair. Aí ela me deu assim um banho de palavra. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, nós temos com quem contar, além da Bíblia, que está aqui, nós temos as pessoas, os nossos irmãos em Cristo, para pedir socorro nas angústias também. Nós pedimos para o Senhor e pedimos para os nossos irmãos, porque é uma coisinha aqui, outra ali, e acaba te tirando do foco. E nós precisamos estar focados no Senhor. Qualquer coisa fora disso, elimina, deleta. Então, confie em Deus, confie na palavra do Senhor, na Bíblia, e vem. Vem para o Senhor, vem para a obra do Senhor, venha produzir frutos. O Senhor nos criou para produzir frutos. O Senhor nos criou para a glória dEle. Acha que o Senhor ia criar nós para ficar prostrado? Não. O Senhor criou nós para produzir frutos. O Senhor criou nós para adorá-lo. O Senhor criou nós para ser feliz. Eu falo no sentido de ser feliz dentro da palavra, no que diz a palavra. Está doendo? Tá, mas eu estou com Cristo, Ele está comigo. Estou passando pelo deserto? Estou, mas não estou sozinho.
Sabe? Cair, isso vai acontecer. Vou cair sim. Eu estou nesse mundo, eu sou fraca. Eu ainda ocupo essa carne. Mas o Senhor vai me levantar. Quem nos levanta é o Senhor. Quando nós caímos, o Senhor nos levanta. O Senhor nos socorre. A palavra dele diz isso. E a palavra do Senhor não falha, jamais falhará. A palavra do Senhor é promessa. Então, irmãos, confiem, trabalhem, produzem frutos, venham para a igreja. Se eu não vir, manda uma mensagem para mim: irmã, cadê você? Cadê você? Porque às vezes você fala para o irmão: irmão, não tem te visto. Você está bem? Está pegando no meu pé. E já aconteceu comigo, irmão, de eu falar com o irmão: não, está aqui, né? Mas não é mentira, né? Então, vai ver, vai saber do que eu estou falando. Irmã, é assim, quando eu puder ir, eu vou. Eu não gosto que pega no meu pé, né? Eu já saí de várias igrejas porque ficou pegando no meu pé, porque quando eu fui, eu sei a hora de ir. Aí eu falei assim: então examine sua vida. Examine sua vida. E vê, de repente, essas são as causas. Né? E eu vou orar por você, para o Senhor ter misericórdia de você. Sabe? Não vou ficar irritada com você por causa disso, não. Mas falou para mim na minha cara. Quando eu achar que é hora de ir, eu vou. Eu estou descansando, eu não quis ir, eu fui fazer tal coisa. Acontece, irmãos. Então, a gente tem que orar para um povo desse, porque já conhece a palavra. Não é? Então, às vezes, você não pode falar. Às vezes, você manda uma mensagem tão carinhosa para o irmão: irmão, estou com saudade, o irmão não tem mais comparecido. Aí, capaz do irmão até ir embora. Então, esse daí não está firme na rocha, não, irmão. Se tivesse, nem ia precisar você ficar lá cutucando. Cadê você, irmão? O que aconteceu? Vem para a casa do Senhor. Ué, não é aqui nosso lugar? O Senhor não nos criou para estar aqui na noiva dele, adorando, compartilhando? Né? Porque nós servimos ao Deus eterno, soberano, poderoso, grandioso, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus do universo, e o Deus que olha por nós. Pois se um pai, o filho erra, o pai vai lá e perdoa o filho e traz para os seus braços, tentando fazer ele voltar para o caminho, imagina Deus conosco, o tanto que ele tem tido misericórdia de nós. Né? Deus é muito misericordioso. Eu tenho certeza que todos os irmãos desta igreja, e eu tenho certeza que até os nossos visitantes, até os que não servem ao Senhor, o Senhor nunca deixou de dar o sol para vocês. O Senhor nunca deixou de dar o alimento. Estando vocês lá sem servir Ele, o Senhor nunca deu o sol para uns e não deu para o outro. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai chamar somente os dele. E aqueles que o rejeitou aqui, já sabe o caminho. Porque é difícil uma pessoa não saber que se ela não servir ao Senhor, se ela não nascer de novo da água do Espírito, se ela não confessar o nome de Jesus, se ela não reconhecer o Cristo como seu Salvador da sua vida, quando não estiver mais aqui, já sabe que a chance acabou. É labirinto. Então nós temos que estar firmes no Senhor. Eu deixo essa mensagem para os meus irmãos, eu deixo essa mensagem para os meus amados convidados, que reflitam, que levem a sério a palavra do Senhor, que nunca se esqueça de quem morreu por nós. E de repente vocês são uns daqueles que o Pai deu para Jesus. E que, por muitas vezes, rejeitaram a palavra do Senhor. Digo porque amo. E o dia que eu estiver com o meu Senhor, com o meu Jesus, eu não quero que um dos meus amigos chegue em mim e fale: convivi com ela 3 anos, 5 anos, 10 anos, Senhor, nunca me falou de ti. Pois eu falo mesmo. Eu falo do Deus Salvador. Eu falo do Deus que nós servimos, que somos felizes na presença dEle. E eu sei que vocês têm provações, não sei se vocês passam pelas provas como nós, porque nós passamos de joelho, nós passamos adorando, nós só chorando: Senhor, muito obrigado, Deus, fique comigo, cuida de mim, Senhor, não me deixe cair, não me deixe, Senhor, perecer. É assim que nós passamos pelas provas, porque nós temos elas, né? Porque não é porque somos crentes que não temos prova, nós é que temos, né? Porque aí o diabo tenta mais, que ele quer arrastar nós, mas nós não vamos não. Porque aquele que nos sustenta é Jesus, é Deus. Então nem adianta as trevas querer apagar a luz de Cristo que habita em nós, porque não vai conseguir, porque Deus não deixa. Porque Deus é maravilhoso. E eu estou feliz nesta noite. Muito obrigada, Michele, por me convidar, por até insistir. Olha, eu coloquei seu nome lá, né? Eu falei: não, eu disse que eu vou. Em nome de Jesus eu vou. E aí, quando você fala vou, aí o inimigo começa a se manifestar. Mas a prova de que ele perdeu é que eu estou aqui para a honra e glória de Deus. E que possamos fazer o inimigo perder sempre.
essa guerra já está vencida. Nós já vencemos. Nós já vencemos o mal com a luz. Porque nós vencemos com Deus. E que todos vocês possam vencer com o Senhor. Não me importa o que perturba o teu coração nesta noite. Não importa se você tem uma dor, não importa se você está preocupado com o teu filho, não importa se você está preocupado com as suas finanças, não importa se você está preocupada com o seu braço ou o seu joelho, ou que você recebeu uma notícia lá do médico da terra. Irmãos, nós somos crentes. Perturba com isso não, perde sono com isso não. Entrega nas mãos daquele que tudo pode, e tudo fará. Porque se ele não liberar a cura para você nesta noite, ele vai liberar a condição para você passar por tudo o que você tem que passar aqui. E nós vamos passar por, seja lá o que for, com Cristo. Porque é Ele mesmo que dá essa condição para nós. É o Senhor que dá essa condição para nós, quando nós buscamos e confiamos. Então, a palavra de Deus em Tiago disse isso. Que como que eu vou ser feliz, estar alegre na tribulação? Como que eu vou ter perseverança? Confiando no Senhor. A palavra dele diz, confie. Nós só precisamos confiar no Senhor e sair do lugar. Não é confiar lá dentro de casa, não. É confiar dobrando o joelho, é confiar estudando, é confiar vindo no estudo da terça-feira. Estudo esse que eu me sinto bem falha. Vindo nas orações da madrugada. Vindo sempre, irmãos, vencendo a luta, vencendo o cansaço e vindo aqui, porque o Senhor vai renovar as suas forças. O Senhor vai te dar alegria nele. O Senhor vai tirar essa cara de perdedor, porque nós somos vencedores em Cristo. Um dia eu estava com a cara até com o olho inchado, aí o pastor falou de uma palavra aqui, eu acho que ele nem tinha visto a situação que eu estava, e ele falou da palavra que crente não pode viver com cara derrotado. Mesmo diante da luta, você está feliz com Cristo. Essa luta é momentânea, é passageira, a palavra de Deus diz isso. Isso vai passar um dia. Então nós temos, mesmo diante das provações, temos que estar de cabeça erguida no Senhor. Firmes na rocha. Eu não sei quanto tempo eu fiquei aqui, mas eu agradeço a oportunidade e eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor mantenha essa palavra acesa no coração de vocês, essa chama do Espírito acesa no coração de vocês, e que vocês saiam daqui mais forte. Que vocês saiam daqui sabendo, mais uma vez, que o que eu estou falando aqui eu já ouvi muitas vezes, gente, que a gente ouve nessa igreja a verdade o tempo todo. É claro que eu não sou nem filhota, né, do pastor, né? Mas eu estou lutando, eu estou estudando e quero sempre dizer sim à palavra do Senhor, mesmo quando eu quero dizer não, irmãos. Porque toda vez a gente quer dizer não. Porque é tão mais fácil ficar sentadinho aí, é coisa boa. Ar ligado, tudo fresquinho, delícia, ouvindo a palavra, é muito mais fácil. Agora pegar aqui, ler a semana toda, levantar de madrugada, desde o dia que a Michelle falou para mim que eu não durmo, gente. Sabe? Todo dia eu acordo de madrugada, vai palavra, vai lá. Sabe? E aí quando eu chego aqui, aí eu olho aqui, ó, aí eu olho assim, 10 folhas. Mas eu lembro do que eu estudei, irmãos, eu não estou assim fora do assunto, né? A única coisa que eu pulei aqui foi que eu coloquei aqui que o ouro, para passar, o ouro precisa passar pelo fogo para ser lapidado. E nós precisamos passar pela prova para ser moldado. Muitas vezes, irmão. Porque quando está muito bom, desconfia. Eu já tive um momento muito bom na minha vida, eu temo. Eu não gosto, não. Se estiver muito bom, eu falo, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Tem misericórdia, Deus. Aí o Senhor pega e manda um espinho. Minha filha, você está precisando de um espinho, minha filha. Está muito folgada. Você nem precisa ir na igreja, não precisa orar todo dia, não precisa adorar. Então ele vai lá e coloca. Quando o Senhor coloca aquele espinho, você já... Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. Aí você... Quando é que você mais ora? Quando é que você mais chora? Quando é que você está mais aquebrantado? É quando você está na prova, irmão. Porque quando está tudo bom demais, você não sente nada, parece que você não sente falta de Deus. E muitas vezes você ainda tenta enganar. Fala, não, se Deus é tão bom comigo, que eu não preciso fazer nada não, que as bênçãos estão sendo derramadas. Irmão, se cuide. Se cuide, porque eu acho que o dia que o Senhor tirar o espinho, vai me levar para a glória. Porque eu nem sei mais viver sem um espinho. Porque sabe? Quando eu firmo daqui, vem outro do outro lado. Mas eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Nenhum desses espinhos me tirou do foco. Me fizeram chorar? Faz ainda? Sim. Mas eu estou aqui. Se for para chorar, que seja na presença do Senhor. Se for para se humilhar, que seja na presença do Senhor.
Se for para cair, que seja na presença do Senhor. Não ceda às armadilhas do diabo. Porque esse está ali. Qualquer coisinha ele pega e transforma aquilo numa bola de neve que você pensa que nem consegue entender. Perdão, irmãos. Mas, quando nós estamos firmados com Cristo e em Cristo, até ali também, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu li também aqui na minha palavra isso. E isso é maravilhoso. Sujeitai-vos a Deus. Então, quando você está embaixo do temor de Deus, da graça de Deus, da palavra, da obediência, o diabo pode espernear que ele não pode com você. Porque o diabo está me tentando. Larga tentar. Ele não vai ter êxito, ele não vai vencer. Ele não vai vencer. Então, irmãos, o foco, você já sabe aonde, né? É lá em cima. Então, seja o que for que está acontecendo, confia e siga. Confia no Senhor e vai. Aceita a palavra do jeito que ela é. Porque a palavra não tem enfeite. Né? A palavra não tem como você enfeitar. Ela é assim. E eu não consigo enfeitar nem com meus irmãos, nem com meus amigos. Né? Ou você está com Deus ou está com o diabo. Então não é fácil. É pesado, é forte, é doloroso. Mas nós estamos com Deus. E vocês todos estão com Deus, estão aqui. Né? E quem ainda não está servindo ao Senhor, peça ao Senhor para tirar a fenda dos olhos. O Senhor é bom, Ele tira. Peça com fé. Porque tem coisa que você ouve e não... mas eu não acredito, não é bem assim. Então, confia na palavra. Confia na palavra do Senhor. Que Ele vai tirar a fenda dos olhos de vocês e vocês vão ver o que é viver. Porque quando a gente está lá, a gente pensa que está vivendo, mas viver é viver com Cristo. Lá fora, você está desperdiçando o tempo e ainda correndo o risco de passar dessa aí com tanto vírus, tanta doença, tanta coisa ruim, tanto acidente, passar sem Cristo. E eu desejo que todos vocês, o dia que o Senhor voltar para vocês, para nós podemos estar todos juntinhos na Terra Santa, com o Senhor. Em nome de Jesus.